O envenenamento da atmosfera pelos gases do carbono. Com a imunização, as correntes carbonizadoras do vivente se destruindo e este em prumo racional, seguindo com passos brilhantes de honra e glória, tudo sempre se multiplicando pelo seu reflorescimento. Naturalmente, o que no princípio achava impossível chegar, por duvidar e ser impaciente, e a impaciência fazer dele um imprudente e um fraco, em virtude do estado da vida carbonífera e magnética que provoca a ação magnética sobre todos, tornando-os nervosos, insolentes e sem calma necessária para vencer. Virá pela força da imunização, fazendo desaparecer todos esses males que se afastarão por meio da imunização racional. O vivente entra em equilíbrio fértil racional, mudando como da água para o vinho, e pela constância, vontade de se salvar e de se imunizar, vence todos esses obstáculos e enfermidades que sobrecarrega todos pelo efeito do carbono, de onde surge o magnetismo, que é uma doença criada por essa natureza, pelos próprios gases provenientes das artes e do fabrico de artifícios que envenenam os ares e transformam em veneno tudo que alimenta a humanidade. Tudo que é provocado pelo carbono não passa de uma enfermidade, doença geral de todos. E por isso vejam como as influências magnéticas são diabólicas. Como no magnetismo, no hipnotismo, fazem tantas artes fantásticas, tantas fantasias e tantas coisas. O magnetismo existe invisivelmente, e se procurarem por ele, aparecerá visivelmente. É uma doença que sobrecarrega todos e assim vem ajudando a levar tudo de mal a pior, pois só irradia sobre o vivente pensamentos maus, ideias más, perturbações, agonias, mau gênio, mal-estar, enfermidades, desequilíbrio mental, variações de pensamentos, bobagens e asneiras, por estarem respirando carbono que faz efeito sobre o corpo, sobre o cérebro, causando todos os males que afligem a humanidade. E há quem pergunte: a imunização cura tudo isso? Respondo eu: cura. A imunização afasta esse carbono, essa influência magnética, e o vivente começa a respirar o oxigênio, o ar puro, consolidador e benfeitor, sobre todos os pontos de vista. Começam a fechar todos os poros da entrada do carbono e do magnetismo sobre o corpo. A imunização vai tratando de purificar o ar em virtude do oxigênio ir na frente, beneficiando o vivente pela ação da imunização racional. Estão aí umas insignificantes partes do porquê assim são, da variação do corpo geral e mental que produz as moléstias curáveis e incuráveis. A ação carbônica, com a sua superação magnética, faz com que todos sejam envenenados pelos gases e pelos vapores produzidos nas fabricações das artes, produtos de todos os desastres visíveis e invisíveis. Os ares carbônicos e magnéticos envenenam os ares que o vivente respira: ar quente, morno, frio, úmido, gelado, que produzem todos esses destemperos, envenenando a própria atmosfera e fazendo os viventes receberem esses efeitos que os aniquilam por serem inconscientes e não terem a verdadeira consciência
do que têm feito e do que fazem. Tudo isso parece bom, agradável, mas tudo veneno. E por isso vejam o progresso da degeneração, se não é para minguados que todos vão. Vejam as durações anteriores, como eram longas, e atualmente que dizem estar com todo conforto, com tudo aperfeiçoado, quando deviam durar ainda mais, como cada vez duram muito menos. A durabilidade da vida atual é muito insignificante em relação às anteriores. Antigamente duravam 300 anos e dessas datas para cá vem decaindo cada vez mais. Está aí o progresso da degeneração, que para minguados há muito todos vêm, minguando cada vez mais. Isto são pré-diagnósticos em recordação que muitos sabem e que a maioria não sabe, e que é necessário trazer em coleção para melhor ampliar este assunto grandioso para todos. Antes, quando a duração da vida era mais longa e que ainda estavam muito longe desse progresso que adotam, a vida ia se acabando naturalmente. Secavam de todo, como uma folha, e não apodreciam, iam secando lentamente como um pau. Neste tempo ainda não haviam doenças, a duração era muito longa, mas a mania dos bichos sempre foi a tal experiência, e por virem fazendo experiências é que vieram degenerando como até hoje, com a mania das experiências, e o progresso da degeneração ainda é mais destruidor. Cooperando todos com a elaboração racional para mais depressa possível ser pronta e anunciada para o bem de todos, a alegria geral, satisfação, emoções, delírios e grande triunfo em benefício de todos, grandes e pequenos. O maior triunfo do mundo é a imunização racional, mais virtuosa em todos os pontos, chegada no momento mais oportuno, por todos estarem agonizando. A indecisão é grande e cada vez maior. Ninguém sabe onde vai se agarrar. Por as garantias não serem nenhumas, aparentemente falam em garantias, mas estas não existem, e as indecisões sempre permanecendo, as desconfianças, o medo, a coragem por fora e esse medo por dentro, os povos em convulsões, como as ondas do mar, vivendo porque tem que viver, mas não que apeteça viver, pois não são favorecidos como necessitam, e sim desfavorecidos. Então costumam dizer, para mim, tanto faz viver como não viver. Estou cansado de sofrer. O mundo é isso mesmo, a vida cada vez pior, nada de melhoras. Quanto mais promessas de melhoras, mas tudo é pior. A música é sempre essa, as cantigas sempre as mesmas, e o realejo só toca a dança do sofrimento. Valeria a pena viver se fossem mais favorecidos. É assim a interpretação dos viventes. Começam a encarar a morte como um descanso, já que nessa vida é lutar e sofrer sem proveito, é morrer e nula. E assim as cantigas são sempre as mesmas, vai tudo melhorar, e quanto mais falam em melhoras, mais tudo piora. Se não fosse a imunização chegar justamente nesta hora, que todos vão para um desequilíbrio muito grande, eu não sei o que seria. Acabavam comendo uns aos outros. Quem é que não enxerga isto? Por tudo ir de mal a pior, até enlouquecerem de uma vez. Isto é um comentário da vida, que planos nunca resolveram melhoras. O que resolvem melhoras é a ação e as provas. Plano é um pacto inglorificador, e por isso todos cheios de planos, cheios de sofrimentos e dores.
Com a imunização racional, tudo feito; sem a imunização, nada feito. Com a imunização racional, completos em tudo. Portanto, é bom que leiam diariamente para as grandezas de si mesmos, para o engrandecimento de si mesmos em tudo por tudo, que as coisas vão se modificando com o tempo. O que é bom realiza-se com o tempo, com o decorrer dos dias, mas tem viventes que são impacientes e todo vivente assim não reconhece as coisas. Quando quer isto ou aquilo, acabou-se. Enquanto não adquire, não tem sossego. Não é assim com imprudência que se resolve as coisas, e sim tudo sendo resolvido naturalmente. Eu reconheço as necessidades de todos, mas nem tudo pode ser feito assim como desejam. Poder pode, mas é que tudo obedece às coisas reais e naturais para o equilíbrio real. Se eu for afortunar todos conforme desejam e querem, acaba acontecendo o quê? Botando todos a perder. Sim, porque depois de contemplados de tudo que desejam, não pensam mais em mim, porque não têm tempo nem para ler. Agora que não estão contemplados de tudo que precisam, descuidam da leitura, que fará se estivessem. Muitos já estão com os cadernos há tempos, lendo. Se pedir para dar um esclarecimento perfeito, não dão, por causa do descuido, do relaxamento, da falta de capricho para consigo mesmo. Que fará eu contemplando de tudo, conforme desejam? Aí mesmo é que não tem tempo, porque aí é que aparece uma porção de preocupações. Não é que eu, o racional superior, não possa resolver tudo da noite para o dia. Posso muito bem, mas ao invés de eu endireitar, vou piorar por causa das preocupações. Se as preocupações que tem, que não são nenhumas, a bem dizer, já não tem tempo para ler, então desculpam-se. Uma hora é por isso, outra hora é por aquilo outro, que se fossem mais conscienciosos, viam logo que não tinham desculpas a dar. Sim, quem renega a planta de seu bem-estar é porque nada de bem e de bom quer contar. Portanto, vai chegando tudo que o vivente deseja, conforme o vivente vai ficando equilibrado com a imunização racional, que adquire pela constância e permanência da leitura. Enquanto o vivente não está equilibrado, não é contemplado de tudo que deseja, porque senão desequilibra, e desequilibrado é um perdido de mal a pior. Portanto, é melhor que reconheça as coisas elas como são e a situação de si mesmo e vejam bem se tem razão. Sabem que o ser humano não tem equilíbrio, uma vez não estando imunizado, mas a imunização equilibra, para depois de equilibrado ficar completo de tudo, querendo eu dizer, todos realizados e firmes por estarem imunizados. Uns tantos já estão sendo imunizados há tempo para o serem integralmente. O que está faltando é somente a constância na leitura. Tudo feito, tudo realizado com o decorrer dos dias e dos tempos. Não havendo a constância, nada feito. Há viventes muito desanimados consigo mesmos, inconstantes nos empreendimentos da felicidade de si mesmo. São viventes doentes, atacados pelo desconsolo devido à fraqueza de nervos, debilidade tal que tem crises nervosas, às vezes por uma coisa à toa, por uma palavra, é quanto basta para atacar os nervos, para ficarem quase que não se aguentando, e quando não se aguentam mesmo, explodem. Muitos tratam neurastenia. E viventes assim são muito desanimados
Quando estão à espera de uma coisa e que custa a ser realizada, o vivente fica amuado, desconsolado, desanimado de tudo e fica molestado. Os nervos não têm forças para resistir porque estão fraquíssimos e doentes. Aí então o desânimo no próprio vivente. A fraqueza dos nervos produz um mal-estar muito grande, faz o vivente fazer um papel de criança, de irritante, de brigão, de idiota, de bobo, de cego, de implicante, de chorão. Se está indignado, chora de raiva, por bobagens, que tudo passa, fica no esquecimento, que em certos momentos, se pudesse, fazia e acontecia. Já o vivente são é diferente, olha para tudo com indiferença, dá valor a tudo e não liga a nada, e assim sucessivamente. A fraqueza de nervos é derivada da fraqueza das influências orgânicas, e assim, quanto mais depauperado, mais as crises histéricas se apresentam. Pessoas que começam a falar baixinho, daqui a pouco estão berrando. Histerismo. Pessoas que com tudo se aborrecem, que vivem sempre mal-humoradas, desanimadas, enfim, se for especificar, vai muito longe. Então, com a imunização racional, tudo são, e sem ela, nada são. Todo o saber do mundo encantado nada vale. A vida é clara e triunfante para os que enxergam por intermédio da imunização racional, e escura, turva, enegrecida e vencida para os que não têm este apoio da justa força e razão. Os beduínos embriagados com a vida pela luz de Lúcifer, que tortura e mutila todas essas criaturas. Oh, como é tão ruim, insuportável viver assim nas trevas, como verdadeiros judeus errantes, o sofrimento sempre demonstrando que nada sabem. Portanto, a vida sem a imunização racional não vale nada, e com a imunização racional vale tudo. Tudo sabe, vê, resolve, faz e desfaz dentro das ordens naturais das coisas. Por conseguinte, quem é que não quer ser imunizado? Todos. A vida dos humanos nestas condições é a coisa mais triste que possa existir. Não sabem o que dizem, não sabem o que fazem, a estabilidade não é nenhuma. Hoje diz uma coisa, amanhã diz outra. Enfim, a vida é tormentosa, sacrificada, penosa, é a coisa mais repugnante que possa existir, viver assim. Ao passo que, vivendo imunizado, tudo tão diferente, sabe como resolver as coisas, como as coisas são, como tudo é e por que é, evita os males, corta e fecha o caminho da infelicidade, abre o caminho da felicidade, dá melhoras em tudo, até chegar completo a tudo. A vida é mais certa, o modo de viver é mais certo, contudo, não vive iludido pela esperança, porque sabe como é que tem que ser, como é que pode ser, como é que não pode ser, enfim, não vive iludido nem às apalpadelas, nem em experiências, experimentando isto ou aquilo, nem de aventuras. Anda certo porque sabe como anda, pisa certo porque sabe como pisa, torna-se um imunizado, um rochedo inabalável, ao passo que os viventes que não são imunizados, como vivem? Como feras desorientadas ou loucos varridos, sem ter orientações certas e claras de coisa alguma, sem ter certeza de nada, sempre implorando e sempre nas infelicidades, alimentando-se pela esperança, que é a última que morre, alimentando-se pela fé, crente em tudo, sempre em vão, e o sofrimento, mergulhando todos esses, antes do tempo, para debaixo do chão. Como é triste viver como judeu errante,
errando sempre e sofrendo sempre. Portanto, quem é que não quer a imunização racional? Quem é que não quer ser imunizado? Só quem não conhece a imunização racional. Quem é que vai deixar a felicidade pela infelicidade? Portanto, é preciso ler com muita atenção para ter estas orientações gravadas em si mesmo, para orientar os demais, que nada conhecem por não saberem claramente, minuciosamente, o que é a imunização racional. Portanto, vejam bem que é a coisa mais útil a quem quer que seja sem rival, sem competidor. Como já sabem que na imunização racional está a redenção universal. Sabem que o vivente que não conhece não liga, não dá importância. Mas, uma vez conhecendo por meio das orientações férteis, como aí estão, é quanto chega para que desperte o interesse em quem quer que seja. Quem é que quer ficar sofrendo até morrer, vivendo na incerteza de tudo? Ninguém. Mas a educação dos atrasados é a seguinte: ele sofreu, nós temos que sofrer também, como coisa que se sentissem bem sofrendo, e se renegam tanto da vida, procuram sempre melhorar para o bem de si mesmo. E como dizem uma asneira desta, argumentos muito fracos de pobres de capacidade que não sabem o que dizem. E por isso alguém deste jeito é um fraco. Sim, porque quem diz que sabe não deve dizer bobagens. O mundo está cheio de infelicidade por causa de tantas bobagens. E todo bobo é preciso ter paciência para curar esta enfermidade. Por o saber de todos ser um saber que não vale nada. Sim, se o saber de todos valesse, ninguém sofreria. E por isso não há quem não sofra. Vivem todos na incerteza de tudo, na esperança de tudo isto, por não saberem. Ao passo que, com a imunização racional, é tão diferente como da água para o vinho. Tudo sabe, tudo vê e tudo resolve dentro das ordens naturais das coisas. Eis a razão de dizer: salve a imunização racional, um rochedo inabalável, tendo o princípio de tudo e o resumo de tudo. A racionalização começa e conclui pela imunização racional. Na imunização racional está o princípio de tudo e a finalidade desse tudo que nada é. Esse tudo que é de um tudo aparente que nunca souberam compreender que nada é e tudo é, por desconhecerem o porquê assim são. Se soubessem, como agora sabem, o que são e o porquê assim são, já há muito que seriam imunizados e assim estariam todos e diziam: é verdade, nós tudo somos, por termos a imunização racional, ao passo que nada éramos por não termos a imunização racional. Ainda mais dizendo: sim, porque agora está definida a nossa situação, nossa origem, a origem do mundo, o princípio e a definição. Agora tudo somos por meio da imunização racional. Ao passo que nada éramos. Sim, porque aparentemente tudo valia e verdadeiramente nada, por não sabermos de onde surgiu o nada que fará o tudo. E hoje, por meio da imunização racional, sabemos de onde surgiu esse nada que tudo é, e por isso tudo somos. E até então nada éramos por nada sabermos de onde principiou este nada, o antes de ser este nada o que era, e antes de ser o que era, como era
e porque surgiu este como era, para depois surgir o que era, e para daí então aparecer este nada, e deste nada transformar neste tudo, e depois deste tudo se transformar em nada outra vez. Então dizíamos, o nada tudo é, e o tudo nada é. E ficávamos nesta confusão sem sair disto, por não conhecermos a origem deste nada. Hoje, tudo somos, por meio da imunização racional, que nos trouxe a definição justa e certa do porquê do mundo, do porquê de nós, do porquê de tudo, do princípio, do fim, do antes do princípio, e o porquê nós resumimos a vida como verdadeiros bichos incompreensíveis, e hoje resolvemos a vida como verdadeiros racionais por meio da imunização racional. Ainda mais dizendo, se não fosse o racional superior, o que seria de nós? Ainda íamos para pior, para outro degrau mais inferior do que este. Íamos ser quadrúpedes iguais aos demais, por encararmos a vida e vivermos como quadrúpedes, resumindo a vida nisto: nascer, crescer, comer, trabalhar e morrer. Assim encaramos a vida igual a um outro bicho qualquer. Para quadrúpedes faltava pouco. Sim, se o progresso da degeneração impera, para minguados todos irem, e vindo a extinção deste corpo, se transformando para outro corpo, de origem inferior a este atual, sendo quadrúpedes iguais aos demais. Hoje, graças ao racional superior, que nos deu a redenção universal, a redenção eterna, provando e comprovando de todos os jeitos, de todas as maneiras, a verdade das verdades. Tinha mesmo que falar muito, que explicar até demais, provar demais, enfim, para contemplar os insaciáveis, que quanto mais sabem, mais querem saber, e quanto mais se aprofundam, mais querem se aprofundar. O racional superior vai encher as medidas de todos, de transbordar. Tinha mesmo que fazer uma escrituração, além de completa, para encher as medidas dos insaciáveis e ficarem convictos do redígio verdadeiro que é a imunização racional. Isto são os comentários dos que já conhecem a imunização racional, a escrituração, o assunto, e que assim comentam outros argumentos mais adequados sobre a imunização racional, que vão muito longe. Esses comentários que faço em sentido de orientar sobre os pontos necessários do conhecimento. Então, fazendo pergunta como uma segunda pessoa e respondendo como a primeira. Vejam que a escrituração é uma escrituração imensa para satisfazer os insaciáveis. Os insaciáveis são aqueles que nada são, iguais a todos, e iludidos consigo mesmos, julgam que são mais do que todos, julgam que são tudo na vida, esquecem que nada são, iguais aos demais, iludidos com a pretensão de si mesmos, tornando-se então orgulhosos, presunçosos, egoístas e insuportáveis por nada serem iguais aos demais e quererem ser mais do que todos, por iludirem-se com a pretensão de si mesmos, e de forma que, para encher as medidas de transbordar destes intolerantes, é preciso argumentos tais que façam com que a escrituração tenha que ser mais comprida do que devia ser, para poder transbordar a capacidade, o bucho desses insaciáveis.
porque uns tantos, com umas tantas explicações, compreendem tudo, e outros se têm por muito sabidos e nada são iguais aos demais. É preciso uma infinidade de explicações e diferentes demonstrações, provas e comprovações, tintim por tintim, para então chegarem à mesma conclusão que os outros, que com a 10ª parte ficarão satisfeitos, chegarão à conclusão de tudo. Por conseguinte, uma escrituração desta, para o mundo inteiro, tem que ser variadíssima para satisfazer todas as interpretações. Nem todos são iguais para interpretar de um só modo. O mundo é muito grande, tem muitos habitantes e cada qual com o seu modo de interpretar. E por isso, os assuntos são variados, por a interpretação de todos ser variante. Eis a razão de muitos livros e fascículos, lições que parecem ser repetidas e não são, devido os seus derivados serem diferentes. Chamado geral, os embusteiros não dão garantias. Assim dizem os embusteiros: linha preta, linha branca, linha verde, linha azul, linha encarnada, linha roxa, linha de todas as cores. E por aí se dividem, se multiplicam, fazendo uma confusão tal que não entendem, não se compreendem. Neste meio de espiritismo, derivado de diversas espécies, praticado de diversas maneiras, de diversas formas, e que fazem então uma grande confusão, que eles mesmos, os adeptos e os crentes, não se compreendem. Tanto não se compreendem que vivem à procura de casas boas, e assim vivem de Herodes a Pilatos, à procura de casas boas e nunca encontrando, e por isso pulando de casa em casa, de linha em linha. Ali é linha disto, linha daquilo outro, então costumam a dizer: tantas casas boas que existem e não para ninguém, tantas casas boas que existem e não se reúnem todos só nestas casas boas. Mania ou idiotice de quem não sabe mesmo o que diz. A confusão é tão grande que existem milhares de casas boas e que não para ninguém. Não há comparação do racional superior com esses meios frívolos, explorados por idiotas, incapacitados em tudo e que não sabem o que dizem. O meio racional é científico, a ciência é racional, é natural, dada pela imunização racional. Quem procura uma obra de ciência está procurando um benefício para si mesmo, e aquele que não quer saber dela é porque não quer os seus benefícios, e assim tanto faz como tanto fez. Aquele que não quer saber dela acaba desistindo do meio por não pertencer a este meio, pois aqueles que querem seguir os seus ensinamentos procuram saber quais são as ordens que existem nesse meio para que possam contar com ele, serem por ele garantidos e verem os efeitos da sua garantia, sentirem os seus benefícios para poderem marchar confiantes. A ordem é ler. Ler o que existe no meio, que é a obra da ciência natural, da ciência racional. Aos que indagam que racional é este, deve-se indicar a leitura desta obra para que eles saibam. Aos que pedem explicações de como é isto, devem-se dar explicações quando está-se em condições de dá-las. Se não está, não as dê, para não pôr ninguém em confusões.
Nesta obra não trata-se de linha de nenhuma espécie, e sim de ciência racional, de ciência natural. É necessária a repetição destes dados para que acabem com as confusões que fazem os viventes que, sobre esse ponto, são muito grandes. Quando a capacidade do vivente é insuficiente para esclarecer o que é esta ciência natural, deve limitar-se a dizer que ainda não está bem baseado, porque lê e esquece, mas que, com a persistência da leitura, será senhor de todas as bases bem argumentadas para então esclarecer aos demais. Se todos que procuram o meio que esta obra indica fossem cumpridores das suas ordens em benefício próprio, todos aí estariam nesse meio, mas por não quererem cumprir ordens em benefício próprio e por isso não serem muitas vezes servidos naquilo que procuram, aborrecem-se sem motivo, sem razão, e deixam o certo para irem para o errado. E quem vai errado vai sempre de mal para pior. Aqueles que obedecem e leem com persistência encontram base para firmarem-se e, por meio da imunização racional, vão tendo as suas glórias, os seus resultados benéficos, sempre de bem para melhor. Não lendo, não encontram base para se firmar e muitas vezes, depois de contemplados, por isso ou por aquilo, deixam o certo dos certos para entrarem em caminho errado. Quem são os culpados? São os próprios viventes que não querem cumprir ordens em benefício próprio. Começam a querer abraçar este meio como certos e saem muitas vezes como certos. Pensam que o meio desta obra é igual a todos os lugares, pior ou melhor. Se saem zangados, dizem que é pior. Se saem satisfeitos, falam que é melhor. Só aqueles que obtiverem todo o saber desta obra por meio da leitura encontrarão bases para se firmarem e caminharão cada vez mais baseados, mais firmes, mais fervorosos, encontrando todas as garantias na leitura, conseguindo a segurança e a firmeza. Se todos assim procedessem, estariam aí e não encontrariam no mundo meio melhor do que este. Sim, porque meio nenhum tem outro racional superior. Portanto, é bom que se repita. Quem são os culpados? São os próprios viventes que chegam a conhecer um meio destes à procura de garantias e de benefícios com o fito de serem socorridos para melhorarem e nem assim querem obedecer para encontrarem o que desejam e muito melhor ainda. É por isso que os obedientes, os cumpridores de ordens, se firmam e são felizes sempre. E aqueles que procedem ao contrário não passarão nunca de infelizes. Cada qual tem que ver consigo e não com os outros, para que obedeçam às ordens e não abandonem o meio, pois não há lugar melhor que esse. Se querem ver, se querem que eu prove, leiam, que encontrarão o que eu estou dizendo. Por que não fazem como fez Santo Tomé? Procurem ver para crer, e aí então eu vos provo e comprovo que em lugar nenhum encontrarão um meio melhor do que o desta obra. Leiam para ver quem é o vosso mestre, para verem se pode existir competidor. Quem não sabe de tudo duvida e tem razão de fazer suas dúvidas. Quem não sabe é como quem não vê.
e assim é melhor ficar calado, porque quem não vê não sabe o que está dizendo, e quem não sabe o que está dizendo não sabe o que faz. O mundo está cheio de quem não sabe o que diz. Ficam esses infelizes à procura de meios bons e quando chegam a conhecer esta obra, que não tem rival nem competidora, e por não serem obedientes, por não cumprirem ordens, por não quererem a leitura, ficam sem saber qual é o meio e o abandonam para procurarem os ruins. Isso dá-se com todos que não querem cumprir ordens em benefício próprio. Somente enxergarão o benefício deste conhecimento aqueles que lerem, aqueles que cumprirem as ordens da leitura. Os que forem constantes para conseguirem a sua felicidade e verem a infelicidade dos demais. Portanto, cada qual trate de si. Nunca acharam o caminho da felicidade, que agora aqui está aparecendo para quem quiser ser feliz. De outro jeito, fora da imunização racional, não serão felizes, como nunca o foram, vivendo sempre de mal para pior. Só aqui encontrarão a felicidade, porque em nenhum lugar existe um racional superior, que sou eu, o Salvador, com esta escrituração que prova e comprova a salvação de todos, o princípio e o fim de tudo. Só aqui existe o racional superior, este conhecimento superior a tudo e a todos, e por isso salvos os cumpridores de ordens em benefício próprio, e perdidos os que nada querem saber. Os que procuram este conhecimento como quem procura o doutor, quando sente a dor, e uma vez curado, vira-lhe as costas. Eu transmito os conhecimentos e dão desprezo para outra dor, que é o desprezo. Amanhã, quando sentirem a dor novamente, tornarem a me procurar para se livrarem e mais uma vez me abandonarem. Pensam e julgam que este meio é a mesma coisa, quando é tão diferente. Confundem salvação eterna com dor e outras coisas mais que nem vale a pena menunciar. Digo isto porque a fraqueza é a irmã gêmea dos incapacitados. Incapacitados são os que soltam o bom de um lado e vão para o ruim do outro lado. E quando se veem mal, se a porta ainda estiver aberta, voltam para serem socorridos e servidos. Depois fazem as suas conjecturas a seu modo de ver. Pois bem, aqui não se trata de linha de nenhuma espécie, e sim de um conhecimento natural que só traz engrandecimentos para quem o procuram conhecer. As mazorcas do mundo continuam sendo feitas pelos aventureiros que não se enxergam e querem dominar o mundo que não é deles, nem tampouco foi feito por eles. Esse embuste é tão grande que os homens já de muito não têm conhecimento e reconhecimento de si mesmos. Como podem querer governar o mundo uma coisa que não é deles? Fazer e desfazer de uma coisa que não é propriedade sua. Os homens estão completamente despercebidos das faltas em que já de muito vêm incorrendo. E dizem que o mundo é deles. Falam como coisa que fossem eles que o fizeram. Querem dominá-lo, governá-lo, e intitulando-se sabedores de tudo. Sabedores de quê? Só sabem fazer aquilo que não devem, e então, quanto mais governos para endireitar, tudo se vê ao contrário, piorando sempre. Por se meter a governar aquilo que não é seu,
aquilo que não tem capacidade para dirigir, aquilo que não conhecem e que quanto mais mudam regimes, quanto mais mudam política, quanto mais mudam de governadores para melhorar, mas tudo piora sempre. Por quê? Porque querem governar aquilo que não é seu, o mundo. Se a própria vida não é sua, que fará o mundo? Se a própria vida não governam, pois morrem sem querer morrer, adoece sem querer adoecer, como querem governar o mundo? Procedendo assim, só tem mesmo que multiplicar os fracassos e ir de pior para pior, como de muito assim vem, como está e continua. O homem chegou ao ponto máximo da cegueira. A cegueira é tanta a embriaguez pelo ser material que nem dão conta do grande erro que de muito assim vem mantendo. É que o homem nunca encontrou a imunização racional, dirá o vivente. E eu respondo, o homem já encontrou há muito a imunização racional, mas apagaram os princípios bem formados do grande alfabeto de astrologia, desprezaram o direito e admitiram o torto. Os castigos da humanidade. Os homens até aqui têm feito no mundo o que bem entendem, de acordo com as suas forças e suas posses, mas de agora em diante os homens vão começar a ter as maiores desilusões devido aos castigos que merecem, que virão para atingir a todos. Castigos estes de todas as maneiras e de todas as formas no mundo inteiro. Culpados disto são os próprios homens que entenderam que este mundo não tem dono, e os donos são eles que nascem aí e entendem de fazerem o que querem naquilo que não é seu. Os castigos sobre a humanidade vão piorar muito para que os homens reconheçam que a vida não é deles e o mundo muito menos, e para que vejam que o mundo tem dono e que este dono até aqui nunca foi respeitado. Por isso, aí na terra todos fazem o que entendem, quando querem e têm forças. Estão aí os castigos sobre a humanidade. A natureza revoltada contra os seus próprios habitantes por não ser respeitada por eles. Por idiotice, os homens costumam dizer que o mundo foi feito para eles, como coisa que o dono viesse dar essa satisfação e os autorizassem a ter essa pretensão, e por isso, quanto mais procuram endireitar o mundo, mas tudo vai de mal a pior. Eu, o racional superior, aí tenho que fazer a escrituração universal para espalhar no universo inteiro. E depois dessa hecatombe toda, desses castigos todos, os homens encontrarem nesta obra o apoio para viverem de acordo com o dono do mundo por meio da imunização racional. Então aí sim, o mundo encontrará o seu caminho e a salvação eterna. Hoje o mundo está de uma forma tal que as preocupações são somente materiais. Não veem que o dono de tudo dá o sol, a lua, a terra, a água, os animais, os vegetais, dá a vida e todos os recursos para que seja conhecido, compreendido, atendido e obedecido, e todos lhe dão as costas, não querem saber, esquecidos, desentendidos e só obedecendo ao prazer da matéria. Acham que o tempo é pouco e só pensam em cuidar do ser material. Não têm mais tempo para cuidar do principal. Não querem saber se existe
e muito menos tem tempo para procurar. Tudo isso e outras coisas mais já de longas eras e veteranos séculos chegaram num ponto máximo de tolerância. Eis a razão de eu vos dizer que a natureza se revolta contra os seus próprios habitantes para castigar a todos, porque merecem há muitos castigos ainda maiores. Existem os que costumam dizer: o mundo não endireita mais. Falam como coisa que o mundo fosse de seus próprios habitantes, como se soubessem com certeza o que estão dizendo. Quem diz uma coisa dessas é pior que um animal muito rude. Então não estão vendo que os viventes não são donos nem de si mesmos? Como podem ser dono do mundo? Com que base dizem uma coisa dessas? Baseados em quê? O mundo é deles? Foram eles que o fizeram? Pois eu digo, endireita e chega tudo em seus lugares por meio de muitos castigos da natureza sobre toda a humanidade, salvos só os imunizados, que estes nada têm a ver com os erros dos outros, já estão com o seu leme definido, com a sua situação legal, e por isso são porta-vozes do racional superior. Os demais, aqueles que não querem saber quem é este racional superior, que não tem tempo, porque o tempo é pouco para se distraírem com a matéria, com os casos e coisas materiais. Esses, de mal a pior, degradantemente. O atraso destes infantes é tão grande que sucumbem amarguradamente, tenebrosamente, às desilusões, esperando por isso ou por aquilo, e tudo sempre ficando no nascedouro. As desilusões cheias de amargor e dor, e eles pulando como macacos. Cidades desaparecendo, vendavais, furacões, enchentes, terremotos e outras desgraças que, se por minuciar, vai muito longe. Por isso, quem diz que o mundo não endireita mais é pior que um animal. Isto é uma advertência sobre a humanidade. A fonte racional só trata do bem. A fonte bendita racional tem por base as seguintes coisas: em primeiro lugar, o bem de todos; em segundo lugar, o bem de todos; e em terceiro lugar, o bem de todos. Por conseguinte, uns estão em primeiro plano, outros em segundo plano ao primeiro, e outros em terceiro plano ao primeiro, e assim sucessivamente. Sendo a matéria um ser intolerante, por ser matéria, é que nela estão todos os males. Na matéria nada se aproveita, porque do nada ela é originada. O que se aproveita são as sementes, a transformação das partículas que aí estão nessas 7 partes deformadas para a parte racional. Isto sim é que se aproveita. É o que, levado para o seu estado natural, faz com que o vivente não nasça mais aí para sofrer, até chegar a esta conclusão de conhecer o seu verdadeiro estado natural. É bem desagradável o vivente, depois de ter a salvação eterna em mãos, como todos aí a têm nesta escrituração de redenção universal. Por isso ou aquilo se descuida do verdadeiro saber para se envolver com coisas sem importância. Esta escrita aí está para todos a lerem bastante. Quanto mais a vão lendo, mais se esclarecerão, mais irão guardando os assuntos para saberem explicar melhor, instruir aos que não sabem, aos que não conhecem, e fazer a propaganda. Para fazer divulgação é preciso ler muito, como já estão recomendados para saberem esclarecer os viventes. É muito triste o vivente deixar jogado para um lado,
para um canto o que tem em mãos e que lhe pode trazer a salvação eterna e ir se preocupar com coisas frívolas que não trazem resultados, pelo contrário, só trazem atrasos, aborrecimentos e passos degradantes. Portanto, quem tem esta assombrosa virtude em mãos não é para perder tempo, e sim para se preocupar com a salvação de si mesmo e saber esclarecer a quem precisa o caminho da salvação. O vivente deve ler continuamente para ir se assenhorando de todo o conhecimento, de tudo por mais insignificante que seja, e com o tempo ir se imunizando, pois sem o conhecimento não poderá ser imunizado. Aquele que lê só por ler e deixar para um canto não aproveita coisa alguma. O vivente que não tiver conhecimento total deste saber não pode alcançar a imunização. É como querer ser médico sem estudar medicina. Sem saber o que é imunização, não poderá compreender se é uma coisa torta ou direita. Portanto, para o vivente conhecer, é preciso que leia quantas vezes forem necessárias para ficar senhor deste conhecimento. Tudo é preciso aprender para saber, porque se nada aprenderem, nada conhecerão.